Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versos 8 e 9. O texto por demais conhecido pelos irmãos, mas permita-me refletir com os irmãos nesse texto, pequeno e simples, mas poderoso e eficaz ao nosso coração. Resolveu Daniel, diz o texto, firmemente, de modo muito firme, a não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, que devia ser, talvez, um dos melhores. Então, o que ele faz? Ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Verso 9, leia comigo. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Pai, esta é a tua palavra, na qual eu me submeto e submeto à igreja, na qual eu olhei, pensei, busquei e recebi do Senhor uma palavra. Que o Senhor nesta noite confirme essa palavra ao coração dos meus irmãos e que possamos reservar um espaço todo especial no nosso coração para guardar essa palavra de modo que ninguém, absolutamente ninguém, nem nós mesmos, possamos roubar e tirar do nosso coração. Senhor, que possa fecundar essa palavra em nós e florescer para que nós possamos colher os frutos dela, não só agora, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. O nosso tempo, quando eu falo nosso tempo, é o tempo dos irmãos que ainda têm os seus 80 anos, 85, e os que têm 12, os que têm 8, os que têm 10 anos de idade. Nosso tempo tem sido marcado por muitas mudanças. Nosso tempo tem sido marcado por mudanças drásticas. Mudanças que a gente às vezes não consegue estar apercebido a elas. São tão ligeiras as mudanças que estão ocorrendo no nosso tempo, na nossa geração, que se nós não tivermos a agilidade desse tempo, a gente se perde, ou como diz alguns, o bonde passa e a gente não pega. A gente está vivendo um tempo de mudanças que trazem consigo alguns elementos que vão comprometer a nossa espiritualidade, vão comprometer nossos bons hábitos com Cristo, que podem comprometer muitas coisas que você pensa. O nosso tempo está sendo marcado e traz consigo esses elementos que estão levando pessoas a mudarem hábitos, pensamentos e comportamentos. Esse é o tempo que o senhor de 80 anos, que está aqui talvez nessa noite, a senhora de 60 anos, o senhor de 42, ou até você, meu jovem, de 12, de 10 anos, de 16, que está aqui, que estamos vivendo nele. Esse é o tempo marcado por uma mudança tão rápida, tão ágil, que traz esses perigosos elementos com ele, que se a gente não tiver cuidado, o nosso pensamento viaja junto, o nosso pensamento vai junto, os nossos hábitos mudam, até a nossa maneira de crer muda. Nós passamos a ficar mais céticos às vezes, relacionados à fé, relacionados à palavra de Deus. Se eu começar a contar talvez aqui algumas experiências, talvez não eu, mas o pastor Arlindo, que ele teve com Deus durante o longo da sua caminhada, você talvez que tenha seus 20 anos vai falar assim, está brincando, isso não aconteceu, mas olha para mim, aconteceu sim. Mas essa mudança drástica que está acontecendo, essa mudança veloz que está acontecendo na atualidade, nesse tempo que a gente está vivendo, tem trazido consigo esses elementos que estão mudando pensamentos, mudando hábitos e até mudando fé do coração de pessoas. Pessoas que outrora eram homens de fé, homens de palavra, homens cheios do Espírito Santo, homens que você olhava e dava prazer em você ouvir. Hoje você, quando ouve esses homens pregando, esses homens falando, eles falam de tudo, menos de Deus. Filosofia, menos de Deus. Política, menos de Deus. Então essa mudança,
é a mudança que nós estamos vivendo. E nós lemos um texto que Jesus fala para que a gente tenha muita atenção quando os discípulos perguntaram: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Ele disse algo para os discípulos que nós lemos lá no capítulo 24, verso 4 e 5 de Mateus: vede que ninguém vos engane. Ele não responde imediatamente à pergunta dos discípulos, mas logo diz para eles: cuidado, porque com a pressa que vocês têm, muitos podem lhes enganar. A nossa demasiada pressa pode nos levar a um tropeço por causa desses elementos que vêm com essa pressa. Jesus não responde imediatamente a pergunta dos discípulos, mas olha para eles e diz: cuidado, porque com a pressa vem também a precipitação e o engano, eles podem lhes enganar. E ele completa: porque virão muitos em meu nome. Porque muitos podem vir dizendo: sou eu, estou aqui, ou ele ou ali. Ele diz: não acreditem. A velocidade das mudanças que estão acontecendo na nossa geração, no nosso tempo, tem trazido consigo esses elementos que podem mudar até mesmo a fé de um homem tão cheio do Espírito Santo que um dia foi, e pode transformar num cético, num homem incrédulo, numa mulher vazia, num jovem que outrora tinha sede por Deus. Hoje ele está muito mais voltado às filosofias e aquelas mensagens vultuosas, cheias de adjetivos bonitos e de uma retórica bem feita, do que com a presença viva do Espírito Santo na sua vida, que santifica a gente e que nos leva de volta ao lugar aonde nunca devíamos ter saído, que é aos pés do Senhor. Cuidado com a agilidade desse tempo. Ele traz consigo seus perigos. Ele traz consigo muitos males que pode afetar a nossa fé e a nossa caminhada com Deus. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Quer dizer que no passado muitos tinham habilidades e meios para destruir a fé de uma pessoa, prendendo, matando. Olha para a história da igreja. Se você olhar para trás, você vai ver Atos 8. Muitos no passado tinham um método fácil para destruir a fé de uma pessoa. Era só perseguir, era só prender, era só matar. Atos 8 é o exemplo da gente. Abra lá, por gentileza, Atos capítulo 8. Eu não vou ler o verso de 1 ao 13, eu vou ler frases e que você vai me acompanhar versículo a versículo. Porque no passado havia um método mais rápido para destruir a fé de uma pessoa. Como eles faziam? Perseguiam, eles prendiam, eles matavam. No entanto, quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles matavam, quanto mais eles prendiam, mais essa igreja crescia. Lá no passado, na igreja dos apóstolos, na igreja apostólica, isso acontecia. Olha o verso 1, o que diz? E levantou-se grande perseguição à igreja. Versículo 2, o que diz? Alguns homens sepultaram Estevão. Estou lendo só frases. Versículo 3 diz o quê? Saulo assolava a igreja. Olha para mim rapidamente, pare o seu texto aí. Eles tinham meios para acabar rapidamente com a fé de uma pessoa. Era só perseguir, prender e matar. O que diz o texto? Saulo perseguia e assolava essa igreja. Saulo ia lá e prendiam. Olha o que diz o versículo 4. Os que foram dispersos, versículo 4, os que foram dispersos, o que acontecia? Eles pregavam a palavra. Eles estavam pregando, eles já tinham acabado de sepultar Estevão, e não satisfeito, Saulo continuava assolando essa igreja. Mas quanto mais eles perseguiam, quanto mais eles prendiam, quanto mais eles matavam crente, mais a palavra de Deus era pregada. Verso 5, Filipe anunciava a Cristo. Verso 6, as multidões atendiam unânimes a palavra. Verso 7, o que acontecia? Os sinais, os demônios saíam. Verso 8, o que acontecia? Houve alegria, havia alegria no meio da igreja. Olha para mim, sabe o que aconteceu do verso 9 ao 13? Um mágico abraçou a fé. Eles tinham meios para acabar com a fé de uma pessoa: prender, assolar e matar. Assolava, prendia, maltratava e matava, acabou a fé. Hoje, não é feito mais, a estratégia muda. Não é rápido, não é prendendo, não é perseguindo, não é matando, é se infiltrando, é mudando valores, é com a agilidade do tempo, é com as novidades do tempo,
é com a atualização semanal do nosso computador. Toda semana tem uma atualização a ser feita. Um Java para cá, um Java, não sei nem o que é um Java, irmãos. Eu não sei nem para que isso serve. Eu, quando digito alguma coisa errada, eu volto ESC. É a única coisa que eu sei fazer para me socorrer. Ou no máximo eu peço à minha filha, vem cá, me ajuda. Toda semana você tem que estar atualizando o seu celular. E muda de tela, e muda de cor, é o Windows 9, é o Windows 10, é o Windows 50, é iPhone 6, é iPhone 7, é iPhone 50. O meu celular parece uma arma branca. Se a polícia me parar, me prende. Essas atualizações, essa agilidade tem destruído e matado mais pessoas do que talvez na era da igreja apostólica. Porque lá, eles prendiam, assolavam e matavam. Os que estavam vivos, corriam. Deus poupava, eles pregavam a palavra. Filipe pregava, todos atendiam unânimes a palavra do Senhor, havia alegria, até mágico abraçava a fé. Milagres extraordinários estavam acontecendo. Só que hoje o método mudou, as atualizações estão corrompendo a vida da gente. Essa agilidade desse mundo, eu não sou contra isso, irmãos, pelo contrário, não sou, porque nós precisamos estar revendo a nossa vida toda, atualizando a nossa vida todos os dias, mas nessa agilidade, muitos estão morrendo na sua caminhada de fé, muitos estão perdendo-se na sua jornada de fé. Nossos filhos hoje, quando falam de coisas que a gente pensou, mas aonde esse cara aprendeu isso? Ou tem algum pai aqui que não esteja tão atualizado, aliás, que seja tão desatualizado quanto eu? Eu, às vezes, quando ela fala alguma coisa, vem cá, vai aprender isso aonde? Eu não sei. Pastor Arlindo, você sabe algumas coisas? Não, também não. Mas essa atualização, saudável para alguns e nociva para outras, tem destruído a fé de muitas pessoas. Essa tem sido a maior estratégia do adversário. No passado, tinha um meio. No presente, a maneira encontrada foi destruir a fé de um povo para destruir. Não é a mais rápida e nem a mais violenta, mas é a mais lenta e a não menos dolorosa, com a destruição dos valores espirituais. Ele vem e destrói valores espirituais. Eu já preguei isso uma vez aqui, de pessoas que eram assíduas na igreja, pessoas que eram fervorosos na oração. Hoje você chama para orar, fala assim: estou ocupado, não tenho tanto tempo. Talvez você esteja aqui e essa mudança drástica tem afetado a tua vida. Nós vamos orar. Deus vai e pode, a partir do teu coração, te ajudar a desacelerar um pouco a tua vida, para você parar e dizer: Senhor, para onde ir? O que fazer? Porque senão a gente vai se perder nesse mundo. Pastor, por que você lê esse texto? Porque esse camarada aqui, não Daniel, mas esse camarada aqui que a gente vai ler o nome dele daqui a pouquinho, nome esquisito danado aqui, esse cara já tinha esse pensamento agora, lá atrás. Um método fácil de se destruir a fé de uma pessoa. A gente vai chegar lá. Você sabe como esse presente momento, de forma lenta, mas não menos dolorosa, destrói não só os valores espirituais, como destruiu a igreja em Pérgamo, deixando com que a doutrina de Balaão e dos nicolaítas entrassem e quase destruísse a igreja em Pérgamo, salvo Jesus levasse João para escrever uma carta e falar: rapaz, acorda. Não só a destruição dos valores espirituais, mas também um forte desejo carnal. Irmãos, nunca eu vou até usar um jargão aqui que não é meu, nunca na história desse país se houve tanta gente carnal, com desejo carnal. Colossenses 3, Paulo não só diz para aquela igreja, por causa dos perigos que estavam acontecendo nela,
para que eles pudessem só olhar e pensar nas coisas do alto. Ele diz: morram, ou façam morrer a sua natureza terrena. Prostituição, impureza lascívia. Paulo não está dizendo só pensa, mas faz morrer todos os dias a tua natureza. E esse momento atual, essa agilidade, essa mudança, essa correria, essa atualização repentina e todos os dias acontecendo, tem levado pessoas a destruírem a sua vida espiritual e a terem um desejo carnal poderoso, forte. Nunca se viu tanta sensualidade nas ruas, na televisão, na internet. Nunca se viu tanta tatuagem. Desculpe-me, mas uma senhora de 50 anos, crente, meus pastores estão aqui, eu posso ser corrigidos por ele a hora que eles quiserem, mas não convém. Uma mulher crente de 50 anos fazer uma tatuagem. Eu escrevi love. Um jeito mesmo. Você perdoe. Não estou querendo ser ofensivo com ninguém, jamais faria isso para ofender uma pessoa. Deus é minha testemunha. Só que o que eu estou falando, eu falo na presença de Deus e com respaldo da palavra do Senhor. Um dia você faz uma borboleta linda na sua perna, você vai chegar a 80, ela vai estar assim, ó. Eu conheci um pastor que antes de ser crente, ele fez na mão todas as camisas que ele faz, que ele compra, ele manda fazer. De vergonha. Ele não tem dinheiro para tirar. Ele diz: Tavinho, eu ando assim, porque eu não quero ser um fator encorajador para pessoas fazerem isso. Nunca se viu, irmãos, no nosso tempo, tantas pessoas com desejos carnais, de prostituição, de lascívia, de demonstração de sensualidade. Nunca se viu tanta gente ganhando dinheiro com tão pouco pedaço de pano. Estou brincando, irmãos? Estou falando sério. Nós estamos vivendo num tempo que, se a gente não tomar cuidado com essa agilidade, a gente vai tropeçar, vai cair, não vai ter força para levantar. Ah, pastor, eu fiz minha tatuagem, o senhor agora falou isso, eu não sei o que eu vou fazer. Meu irmão, não faz nada. Já fez. Pede perdão a Deus e dá um jeito de esconder esse negócio. Você me perdoe. Mas um crente que é crente não faz isso. Estou errado, pastor? Graças a Deus. Você sabe o que está acontecendo? Com essa agilidade e o modo rápido, não mais rápido, mas lento, porém não menos doloroso, de destruir a vida de uma pessoa, do povo de Deus, não é só destruindo os valores espirituais dela, não é só levando elas a um forte desejo carnal, como Tiatira, a bendita da Jezabel, dizendo para a mulherada assim, para os homens: ó, prostituição não tem nada a ver, pode ter sexo antes do casamento, porque com Deus não tem essa história não. E essa mulher quase foi morta por Deus, porque quase destruiu a igreja de Tiatira. Sabe o que acontece também? Uma insatisfação, um descontentamento com as coisas de Deus. As pessoas não têm mais o prazer de esperar o tempo de Deus. A pressa está levando essas pessoas a também viverem uma vida de pressa na presença de Deus. E quando Deus diz para, elas prosseguem. Quando Deus aquieta, elas se agitam e querem fazer as coisas fora da vontade de Deus. Isso é descontentamento. Isso é fruto do tempo que nós estamos vivendo. Cuidado. Que ninguém vos engane. Que o Senhor nessa noite abra os nossos olhos a esse espírito que está rondando esse mundo e está afetando às vezes até a casa de um crente. Até a casa de um crente. A principal estratégia do rei Nabucodonosor, esse nome, a principal estratégia que esse homem usa foi essa que eu acabei de dizer. Sutil, sagaz. Ele pega a cidade e olha para a cidade, envia seus soldados. Ele diz assim: quebra tudo, queima tudo, traz os utensílios de ouro para fazer uma estátua para mim. Traz tudo, tudo que é valioso traz para cá. Agora o que for pedra, se for pau, queima e joga tudo por terra. E
traga os jovens, porque eu tenho outros planos para eles. Sabe o que ele podia fazer? Botar todo mundo no paredão e metralhar, flechar, cortar no meio. Mas Nabucodonosor disse: tragam para mim os melhores, sem defeitos. Traga para mim aqueles que têm uma boa aparência. Traga para mim os versados, os que têm sabedoria, os que têm maior proeminência lá na faculdade. Traga os melhores, eu quero os melhores. Você sabe o que ele fez? Ele fez o que Mateus 4,9 nos diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O rei fez isso. Faculdade de graça. Comida, as mais finas iguarias do rei estava à disposição dos jovens do capítulo 1, versículo 4, que denomina ali Ananias, Misael, Azarias, que são Sadraque, Mesaque, Abidnegue e Daniel. Faculdade de graça. Ele vai aprender numa faculdade dos caldeus. Sabe o que tem mais de graça? Muita comida aí, vinho da melhor safra. E detalhe, agora é que vem o detalhe principal. Tem um mosquito da dengue aqui, sai. Sabe o que ele faz? Ele promete um lugar especial, um emprego maravilhoso. Sabe aonde? No palácio. O que todo mundo hoje quer, principalmente nessa nova geração, é estudar muito. Louvado seja Deus, por isso continue estudando muito. Fazer um mega concurso, um TRT, um TRE, um sei lá das quantas, um maravilhoso. Estabilidade, glória a Deus, vá, estude, procure. Eu encorajo os irmãos. Só que a estratégia desse camarada aqui, Nabucodonosor foi: eu vou dar a faculdade de graça. Não mata não, não mata não. Quebra tudo, queima tudo. Mas traz para mim, versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos de toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes. Para quê? Para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse, leia comigo, a cultura e a língua dos caldeus. Não mata não, eles vão ser úteis para a gente. Lá atrás nós prendíamos, assolávamos e matávamos. Agora não, agora a gente traz para cá e empreende sobre eles força e ensina a eles cultura nova. Tira a lei de Deus da cabeça deles e impregna a cabeça deles da cultura da Babilônia, para que eles esqueçam de Deus e pensem só nos deuses dos caldeus. Era isso que Nabucodonosor queria. É isso, irmãos, que o nosso tempo está pregando todos os dias para mim, para você, para os nossos filhos e para o nosso tempo, nossa geração. Essa agilidade, essa correria que a gente quer chegar e a gente acaba destruindo os nossos valores espirituais, a gente acaba cedendo ao forte apelo carnal, não só por prostituição, por sexualidade, mas por um desejo, por uma ambição muito grande de ter as coisas, de alcançar as coisas, de ter um nome. Irmãos, o meu nome e o seu nome, mais importante que deve estar, não são, talvez, na ficha, ou no lugar onde as pessoas falam assim, esse aqui é o primeiro, esse é o segundo. O meu nome, o teu nome, o lugar mais especial, tem que estar no livro de Deus, agarrado ali, e ninguém pode tocar e arranhar, ou apagar aquele nome. Eu quando falo isso aqui, algumas pessoas ficam chateadas comigo. Você talvez possa passar a sua vida inteira sem ter uma casa na praia, e daí? Paga uma pousada. Você talvez vai passar a sua vida inteira querendo comprar um carro zero, mas só vai comprar carro de segunda mão, e daí? Você vai talvez passar a sua vida inteira morando no aluguel, e daí? Talvez você vai passar a vida inteira orando pelo seu marido, ele não vai se converter, mas na última hora Deus salva aquele abençoado, e daí?
Aí a gente se preocupa, corre, agiliza tanta coisa e acaba cedendo à pressão desse tempo e destruindo nossos valores espirituais e a nossa insatisfação com as coisas de Deus. Fica igual a igreja de Laodiceia. Estava tão satisfeito com as coisas de Deus que era muito devagar, né? Às vezes, olha para mim, numa boa, às vezes lidar com Deus é difícil, não é verdade? Deus demora às vezes com alguma coisa. Ou é só comigo que acontece isso? É só comigo que acontece? Ivan, não acontece contigo não, Ivan? Deus está trabalhando contigo rapidinho? Tá, então ora por mim, irmão. Ora por mim. Porque às vezes com Deus o negócio é tão demorado. O agora de Deus é daqui a 1 ano. O daqui a pouco com Deus daqui a 10 anos. E eu não sei que negócio é esse, mas se a gente não entender e fizermos uma leitura, né, Jaqueline? Que prazer te ver. Não fizermos uma leitura, nós nos descontentamos rapidamente com as coisas que Deus tem nos dado e acabamos adotando uma nova fé para a nossa vida. Eu quero refletir com os irmãos hoje sobre 2 desafios que Daniel enfrentou e como ele saiu desses 2 desafios lá no meio dos caldeus com Nabucodonosor. Rapidamente. Primeiro desafio, diga comigo, primeiro desafio: a mudança da sua terra e da sua religião. Nabucodonosor não brincou. Traz eles para cá. Ensina a cultura dos caldeus, a língua dos caldeus. Apresenta um ídolo para eles. Mas temos um só Deus. Temos um só Senhor. Não, apresenta vários. Apresentem vários deuses para eles. Ensine a cultura dos caldeus. Esse foi o primeiro desafio. Tirou da terra deles. Saiu do meio da família, de amigos, de um contexto. É assim que às vezes acontece com os nossos filhos. E a gente pensa que pode criar os nossos filhos debaixo de uma redoma de vidro. Só que a gente esquece que eles crescem, eles vão embora. E a gente só tem que pedir: Senhor, que o nosso trabalho como pai tenha sido eficaz, de modo que eles não se esqueçam do que foi ensinado a eles através de testemunho. Sabe por quê? Porque a gente não pode colocar uma rédea nos filhos, a gente não pode colocar uma redoma nos filhos. O que a gente tem que fazer é orar pelos filhos, ensinar os filhos, testemunhar para os filhos, para que os filhos sejam Daniéis. Daniéis? Daniéis? Daniels? Ou que seja um Daniel. Em nome de Jesus. Ele sai da sua terra. Nabucodonosor, irmãos, já usava a mesma estratégia usada nos dias de hoje. Ou nós usamos as mesmas estratégias que Nabucodonosor usou. Não que o Saulo usava, mas que Nabucodonosor destruiu a cidade, mas não destruiu a juventude daquela cidade. Ele tinha entendimento de que a juventude era a parte mais forte, que ele podia investir, jovens bonitos, sem defeito, de boa aparência. E olha para mim, eu vou dizer uma coisa: essa igreja de Nova Vida tem muito menino bonito. Eu, hein, pastor? Olha os filhos do papo. Fica de pé, menino, vai ficar todo vermelho. Fica de pé, vocês dois. Fica de pé. Rapaz, obedece. Olha para trás. Olha a figura. Que coisa linda. Deus abençoe. Você vê esses meninos adorando aqui, vocês choram. Adoram mesmo. Eu estou daqui, eu vejo. Eles adoram o Senhor. Levantam as mãos, choram. Lá em cima, cadê o Augusto? Aquela barba dele que ele pinta com o Renê. Olha lá. Fica de pé, Augusto. Fica de pé. Olha lá, olha a pinta. Não, mancha, não é a pinta. Você está pensando que o diabo quer qualquer coisa? Quer aquele cara assim, ó. Ele quer o bonito, inteligente, versado, competente. Ele quer o crente. Ele não quer o que está na mão dele, não. Ele quer o que está na mão de Deus. Porque o que está na mão dele já está perdido. Mas o que está na mão de Deus é precioso para ele. Nabucodonosor falou assim: não toca nesses não, traz para mim. Traz para mim, porque eu tenho muita coisa para fazer neles. Eu tenho coisas gloriosas para a vida deles, entre aspas. Destruir a cidade, mas não a juventude dela. Posso pedir um favor? Só os jovens de 30 anos para baixo. Fique de pé. Tem uns aí que são 39 e vão ficar de pé.
A enganar quem? De 30 anos para baixo e de 12 a 30. Olha a quantidade. Os que têm mais de 30 anos, põe a mão na direção desses rapazes, dessas meninas. Põe a mão na direção deles. Pastor Luiz, você pode estender a sua voz aí em oração? Tem um microfone aí, pastor? Tem, pastor, um microfone aí? Você pode orar com a gente? Pode, feche os seus olhos, meu jovem, onde você estiver. Tem mãos estendidas sobre a tua direção. Amém. Pais, mães. Glórias ao Senhor. Deus e Pai, Senhor, Sim. nós chegamos ao Senhor nessa Aleluia. noite, Senhor, com tantos jovens aqui. Glória a Deus. Ó Deus, uma geração, Senhor, que o Senhor tem trabalhado no coração desses jovens através verdade. da sua palavra. E serão jovens diferenciados como foi Daniel e seus Aleluia. amigos na geração deles, Senhor. Nós pedimos como igreja do Senhor que o Senhor venha guardar, proteger, blindar esses Aleluia. jovens de todas essas coisas que o mundo quer concorrer no coração deles. Sim. E que mais e mais eles sejam edificados, fortalecidos, jovens cheios do seu Espírito Santo, para fazerem diferença, Senhor, na geração que eles vivem, na casa, na família, aonde o Senhor os levar, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, sobre a família deles, Glória a Deus. mas que eles sejam tremendamente usados pelo Senhor, ousados na palavra, Glória. para dizer a este mundo que existe um Senhor, Glória a e Deus. o seu nome é Jesus Cristo, Aleluia. que tem conquistado o coração desses jovens, Senhor. Seja a bênção do Senhor sobre eles, as suas famílias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, meus jovens, todos da igreja. Pode ocupar o seu lugar. Está pensando que ele quer o feiozinho? O maltratado? O preguiçoso, que não gosta de estudar? Ah, então continua não estudando. Ah, preguiçoso, vai estudar. Está pensando que ele quer esse? Não. Os versados, doutos em ciência, competentes para assistirem no palácio. Então, pastor, eu prefiro não estudar, porque senão vamos pegar. Não, prefira fazer o que Daniel fez. Resolva no seu coração firmemente não aceitar as iguarias do mundo, não andar na correria desse mundo, não atualizar sua vida de acordo com esse mundo, mas atualizar sua vida na palavra de Deus e ter a sua vida em Cristo, presa nele, onde o mundo pode colocar um manjar para você, um banquete, e você diz, isso aí diante do banquete que Deus tem para mim é nada. Ele coloca e fala, não mata, traz para mim. Eu vou finalizar. O segundo desafio encarado por Daniel, não só foi sair da sua terra e ter uma nova religião para ele, que ele não aceitou. Se você quiser ler depois, capítulo 6, do 1 ao 10, quando ninguém consegue pegar o cara, ninguém consegue convencê-lo de adorar e não se prostrar. Ele ora e se prostra 3 vezes ao dia. Os fofoqueiros descobrem e denunciam a ele. Mas mesmo assim, aquele homem continua sendo fiel a Deus em todo o tempo. Mesmo trocando de cidade, mesmo sendo impregnado na sua cabeça com uma nova cultura, aquele cara falou assim, eu não vou me contaminar, eu vou permanecer. Meu jovem, não deixe com que as pessoas lá da sua faculdade, da sua escola, ditem para você o que você deve fazer. Jeremias diz, se separares o precioso do vil, tu serás a minha boca. Eles vão passar para o teu lado, mas você nunca passará para o lado deles. Se separares o vil do precioso, você será a boca de Deus na sua sala, na sua faculdade, na sua escola, aonde quer que você vá. Não só jovens, mas a todos nós, homens e mulheres que estamos aqui. O segundo desafio, mudança de hábitos. Não é aquele filme daquela mulher, não. Mudança dos hábitos. Os hábitos nos caldeus era completamente diferente. E ele foi levado a viver uma vida como se faz os do tempo atual. Fazem o que querem, na hora que querem. Uma cultura hedonista. Uma cultura que acha que pode fazer tudo o que quer fazer, na hora que quer fazer, e ninguém pode e vai impedi-los. Daniel disse, não, eu só faço aquilo que Deus mandar que eu faça. Eu não vou aonde Deus não me mandar. Meus irmãos, que nesse tempo o Senhor guarde a nossa vida e o nosso coração.
Eu não posso me alongar mais, nem posso concluir o demais aqui por causa do tempo, mas eu quero fechar com vocês em Gálatas 5, que é uma recomendação bíblica para a nossa vida. E com isso eu já peço a ajuda dos irmãos que vão nos ajudar na música e também no serviço à mesa. Tá bom? Por favor, se você puder vir nos ajudar. E eu peço à congregação que abra em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. E os irmãos, enquanto isso, vão recebendo a bandeja e já podem se preparando para eu orar, tá bom? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz o texto: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, que irmãos, leia comigo: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos declarei, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Verso 22 ao 25, leia comigo bem forte. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Que possamos viver nesse presente tempo no Espírito.